Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que agora o Painel Saúde aqui na Local TV é diariamente ao meio-dia. Lembrando também que o nosso programa pode ser visto nas redes sociais. Acesse Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado no Facebook ou também Painel Saúde no YouTube. E conheça melhor o Instituto de Oncologia de Sorocaba, que é referência aqui na cidade de Sorocaba e toda a região, acessando oncologiasorocaba.com.br. O programa de hoje fala sobre obesidade e desnutrição em oncologia. Participa do programa conosco Dr. Gilson Delgado, ele é diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor da PUC São Paulo, a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Dr. Gilson, bem-vindo! Fazia tempo, né? Faz tempo que você não vê no programa. Sabe que o pessoal pergunta muito, Verdade, viu? que bom. Eu fico contente com isso. A gente também fica muito contente. Vamos lá. Doutor Hoje Gilson, que nós vamos conversar? Nós vamos falar sobre obesidade no primeiro bloco e no segundo, a desnutrição em oncologia. Vai ser muito Agora interessante. que nós estamos aqui no Canal 25, na Local TV, é a primeira participação do senhor. Eu acho que sim. Todos os dias ao meio-dia. Todos os dias do meio-dia. Do meio-dia ao meio-dia e meia, né? Doutor, inclusive sábado e domingo. Inclusive sábados e domingos. E, doutor Gilson, nessa mudança aí de canal, é bom sempre a gente frisar para o nosso telespectador que acompanha já o programa Painel Saúde aqui na cidade de Sorocaba há um bom tempo, que é sempre de levar prestação e informação da área da saúde, principalmente na oncologia. Na oncologia, exato. A nossa função aqui, a função do coisa, é uma função do Instituto, né? O Instituto sempre determinou dentro da sua estrutura de ação o ensino para médicos e também o ensino para leigos. E isto aqui, então, esse programa nosso faz parte do ensino para leigos. Doutor Gilson, nesse primeiro bloco, abordando o tema obesidade, a gente tem visto muitas matérias nas mídias, televisão, jornais, revistas, falando, e é tipo um alerta, né, sobre cuidado com a obesidade, que a obesidade ela é o vilão para o aparecimento não só de tumores, neoplasias, mas de outras doenças. Isso é verdade? É verdade, claro que é verdade. Agora, sabe, uma coisa interessante, por que obesidade, né? Quando você estava conversando, para falar sobre esse tema, eu pensava aqui numa estrutura que foi colocada, praticamente uma grande área que foi colocada nesse último congresso da ASCO, né? Aqui foi feito lá em Chicago. A ASCO, American Society of Clinical Oncology. É a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Mas, na verdade, esse congresso é um congresso internacional, tem algo em torno de 20 a 25 mil pessoas. Anual. E esse ano aqui também foi. O senhor já participou de quantas edições? Eu sei lá, um monte. Esse é o último ano que eu não fui. Este ano aqui eu não fui. Viu? Mas o Luiz foi, o doutor Luiz foi, né? E eu sei, mas a gente recebe também todas as grandes conquistas da ASCO. E uma coisa muito interessante é que ele coloca olha que coisa importante. A obesidade está ocupando o lugar do tabagismo no século XXI. Isso. Gente, você reparou que problema sério? O tabagismo ocupava o primeiro lugar. Então, veja, se nós estamos... E agora a obesidade já passou o tabagismo. Essa mudança foi recente, doutor? Ela não é muito recente, não. Olha, tem aqui no Brasil eu não sei como que está, viu? Para ser bem exato, porque eu penso que não tenha tantos dados importantes. Mas veja bem, nos Estados Unidos tem um dado muito importante. Tem um mapa dos Estados Unidos, de todos os estados, né, americanos. E em cores, azul, e aí vai aparecendo amarelo, e depois vermelho. O azul é gente magrinha, incidência grande de gente magrinha. Depois o amarelo vai aumentar até que o vermelho é grande incidência de gente gordinha, entendeu? Então a gente vê o seguinte, em 1990, quer dizer, agora, todos os estados americanos estavam em azul, quer dizer, a maior frequência era de gente não obesa. Isso na década de 90. Na década de 90, 1990. No ano 2010, todos os estados americanos estão amarelos ou vermelhos. Todos. Não tem nenhum estado americano onde a falta de gordurinha esteja sendo mais importante do que o excesso de gordurinha.
Olha, gente, isso é um negócio muito sério. É um alerta, né? Não é só um alerta, isso é uma doença grave que está acontecendo. Doutor Gilson, o senhor tocou no ponto principal, era justamente essa pergunta que eu queria colocar. A obesidade, ela pode ser considerada uma doença? Ela é uma doença. Ela é uma doença? Ela é uma doença. Veja bem, você pode ser gordo, entre aspas, desculpem, não, pelo amor de Deus, não estou usando o termo gordo como o termo pejorativo. Claro. Você pode ser obeso quando você tem um índice de gordura acima daquela que é esperada para você. Então lá tem um cálculo até que o pessoal fala que todo de mundo massa corpórea, índice de massa corporal, né? Que tá na televisão até todo mundo fala, todo mundo fala. Muito bem, o tal do índice de massa corporal, IMC, ele é uma medida mais ou menos boa, quase sempre muito boa, da quantidade de gordura total que você tem no seu corpo. Certo? Isso vai desde... é o índice medido para quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Para também saber se o indivíduo já está obeso, é propenso à obesidade, etc. Então, agora, veja bem, isso só já denota um problema muito sério, gente. Se todos os estados americanos estão com índice de massa corpórea, um IMC, todos com maior frequência para a obesidade, veja que a quantidade de gente magrinha lá diminuiu, não é? Diminuiu. Agora, se todos os estados, eu não estou falando que tem um estadinho desse tamanho, todos, isso tem um significado muito claro, né? É o estilo de vida que o americano está levando, que está fazendo com que haja um predomínio da obesidade. Vai falar, mas pera um pouquinho só, será que a obesidade é um negócio tão importante assim? Qual o problema de ser gordinho? Antigamente minha mãe falava, você precisa comer para ser gordinha, né? Exatamente. Nossa, gordinho saudável. Doutor Gil, né? O senhor tocou também num ponto, quando a gente é criança, a mãe tenta dar vitamina, complemento alimentar, para que a gente fique mais fortinho, né? E as avós magrinho na infância, né? É problema de doença. Mas não é bem assim, não, gente. Eu fui muito magro na minha infância, né? Por causa da questão de bronquite, asmática. E minha mãe sempre na complementação alimentar para ficar gordinho. Insistia, depois a gente ganha uma barriguinha, a gente não quer mais perder, né? Aí fica mais difícil. Então, veja, ter a barriguinha não é problema. O problema é você estar com o índice de massa corporal de obesidade. E aí, então, a barriguinha passa a ser uma medida muito boa. Compreendeu? Então, veja um pouquinho só. Como é que a obesidade funciona como doença? Então, é difícil do pessoal entender isso, sabe? Porque o pessoal pensa em obesidade mais como alguma coisa mecânica, não é? Certo? Eu estou com excesso de peso e esse excesso de peso me dá dificuldade para andar e dá mesmo, né? Faz peso sobre as articulações e isso vai dar dor na articulação e depois vai degenerar, trazendo as artroses do joelho e vai dar mesmo. Dá dor nas costas e vai dar mesmo. Mas não é só isso. O grande problema da obesidade, se ela fosse só isso, ela seria um probleminha. Mas veja, eu falei que ela está ocupando o lugar do tabagismo. Nós aqui sempre batemos em cima do tabagismo. Por que nós batemos tanto em termos do tabagismo? Nós sabíamos já há muito tempo que o tabagismo é responsável por diversas doenças. O grande vilão. O grande vilão. Diversas doenças não oncológicas, mas também quase metade das doenças oncológicas. Nós vimos isso, não? Nós sempre faltamos. Sempre. Agora, se nós tiramos... Sempre utilizamos claro, muito bem isso. Se nós estamos tirando cada vez mais o tabagismo e colocando a obesidade no lugar, olha, nós estamos chegando a uma conclusão que a obesidade é a responsável por um monte de mortes e mais muita coisa dentro do tabagismo. Concorda? Doutor Jesus, concordo plenamente. Quando a gente fala em obesidade, em ganho de peso, a pessoa que está nos assistindo fala, olha, eu ganhei peso, mas estou me sentindo bem, isto não me incomoda. Não incomoda agora, mas pode incomodar amanhã. Claro, mas veja bem, ganhar peso é uma coisa. Todo mundo, na verdade, com o tempo vai ganhando peso, né? O problema não é você ganhar peso, é você ganhar muito peso. Você ser desproporcional no seu peso. Ter aquele tal de índice de massa corporal já no limite onde a quantidade de gordura no seu corpo se torna maior do que a quantidade de osso, desproporcional, desculpe, a quantidade de osso, de músculo, etc. Então, veja bem, ser fortão, ser pesado, nem sempre é um mau negócio, porque você pode ter peso por músculo. Então, mas quando você começa a ter uma desproporção, a quantidade de gordura aumenta muito, aí o problema se torna grave. Então, eu vou entrar nesse ponto de ganho de peso, mas não de forma excessiva. Outro dia eu acompanhava um outro programa de saúde numa TV aberta, em que a médica falava que para o câncer de mama nas mulheres, ela não precisa ficar obesa.
basta ela ganhar de 5 a 10 quilos a mais, que já é considerado ganho de peso, início de uma obesidade e pode ocasionar câncer de mama. Isso é real? É claro que é real. E não só para câncer de mama, também para câncer de próstata, também para o câncer do útero, talvez para o câncer do intestino e vários outros tipos de câncer são piorados. Os mais frequentes, esse é o grande problema, os mais frequentes cânceres, né, tanto no homem quanto na mulher, estão relacionados a esse ganho de peso gorduroso. Por que a gordura é tão vilã assim? Então vamos lá, vamos lembrar o seguinte, ó. Sabe o que o pessoal não sabe? É o seguinte, o problema não é de peso, o problema é de metabolismo, tá certo? Quando você tem uma obesidade, você tem junto um monte de outras coisas que estão dentro do seu metabolismo. Tem alteração da gordura, tem alteração dos açúcares, tem a alteração das proteínas, tem alteração então de formação de diabetes, por exemplo, está associado. É um conjunto todo. É um conjunto, pressão alta está associado, alteração de coração está associado, o ganho de peso. Então isso é chamado hoje de síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. Síndrome metabólica, porque o problema não é a obesidade. A obesidade é também uma manifestação da tal da síndrome metabólica. E sabe o que acontece no nosso organismo quando a gente começa a ficar muito gordinho? Entre outras coisas, começam a surgir substâncias que causam inflamação. Então, essa inflamação nas artérias começa a fazer o depósito da gordura nas artérias, isso vai entupir as artérias. É ali que já começa a aparecer os primeiros sinais. Por exemplo, da angina de peito, né, do infarto do miocárdio, do derrame. Sintomas assim de várias doenças. Sintomas, a artéria vai entupindo, porque depois a inflamação no coração faz o infarto. A inflamação no intestino e assim por diante. A inflamação nas células pode causar alguns tipos de câncer. Doutor Gilson, muito interessante o programa. Já terminou o primeiro bloco, Fabiana Sinagesoni, que a gente precisa chamar um comercial. É bem rápido. Hoje a gente fala no Painel Saúde sobre obesidade e também desnutrição. É um breve intervalo, voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que agora você acompanha diariamente aqui na Local TV ao meio-dia. O tema do programa de hoje é obesidade e também desnutrição em oncologia. Dr. Gilson, no primeiro bloco a gente falando sobre obesidade, que é um assunto que surgem dúvidas e perguntas a todo momento. Vamos fazer um programa só sobre obesidade, onde a gente pretende dar algumas dicas e também algumas soluções que são diferentes daquelas que todo mundo coloca nas revistas, etc. Exatamente. Calma, né? Vamos falar alguma coisa. Então nós vamos ter um programa só sobre obesidade. Vamos ver se a gente consegue fazer isso já na semana que vem? Vamos tentar sim. fazer isso. Doutor Gilson, mesmo pegando um gancho, né, nessa questão da obesidade, a obesidade é uma doença, ela
ela tem cura ou não tem cura? Ela pode ser controlada? É isso? E se o indivíduo ele se descuidar um pouco, ela volta? Isso, então veja bem, a obesidade é uma doença? Sim, é uma doença. Ela pode ter várias causas. Por exemplo, tem pessoas que nascem com alterações metabólicas. Eu conheço uma criança recentemente... Que é obesa desde o nascimento. Com obesidade, exatamente, uma criança que tem, acho que se não me engano, 2 anos, acho que nem isso, e já tem peso de uma criança de 5 anos. Mas aí ela passa por um tratamento desde a fase infantil. Ela tem que passar um tratamento porque a situação é muito grave, né? Claro, né? Agora, é claro que essa criança, agora tem aquelas obesidades mórbidas, né? Pessoas que as famílias que são obesas com grande... Esses são os problemas que praticamente não nos compete, né? No trabalho aqui que a gente está fazendo, porque são pessoas que têm doenças mais graves, né? Agora, veja bem, eu estou falando daquela obesidade que a gente ganha por excesso, principalmente por excesso de alimentação. E também por outras coisas que vão se associar. São os nossos hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Eu acabei de falar, estilo de vida também. Acabei de falar agora que nos Estados Unidos em 1990 era de um jeito, hoje está completamente diferente. Isso aqui, claro, não foi mudança da população, o senhor citou os Estados Unidos, do hábito. O senhor citou os Estados Unidos no primeiro bloco. No Brasil, também ocupa já esse lugar do tabagismo? Não, esse lugar do tabagismo com certeza vai ocupar, se não ocupa ainda. Eu não sei. Agora, veja bem, nos Estados Unidos existem algumas áreas que está com população de obesos, de 1 obeso para cada 4 habitantes. Gente, é um negócio absurdo. Seria como se nós 5 que estamos aqui agora, 1 ou 2 de nós fôssemos obesos. Doutor Gilson, claro que a gente vive uma outra realidade no Brasil, mas são dados importantes e que refletem no mundo inteiro. Deve estar sendo algo em torno de 1 a cada 5 ou 6. Não é pequeno, não. Entendeu? Nós também estamos, principalmente nas grandes cidades, também estamos num fator de ganho de peso muito importante. Doutor Gilson, eu conversava com o senhor no intervalo, rapidamente, por que o brasileiro, né, não só o americano, mas por que a sociedade, o indivíduo hoje, ele vem se alimentando, tendo hábitos alimentares que não são tão adequados e ganhando cada vez mais peso? Nossa, eu gostaria de falar isso naquele programa que nós vamos fazer. Mas olha, eu penso que a gente devia falar sobre uma coisa importante. Tudo isso é hábito, estilo de vida. Veja bem, nós moramos numa cidade, não temos dificuldade para transportes, nós comemos próximos das nossas casas, quase sempre nós comemos de forma rápida. E aí, quanto mais gordura ou mais açúcar a gente comer, melhor para gastar energia, porque nós temos uma vida corrida. Então, com isso, nós começamos a nos tornarmos viciados em gordura. É essa a realidade. A gordura é algo que vicia, doutor? Vicia. Aliás, isso aí, olha, eu não queria falar sobre isso, mas é só para lembrar, a gordura é fundamental para a nossa vida. Mas só que nós... Mas não em excesso. Exatamente, mas nós ainda não entendemos que a gordura, ela é usada como forma de reserva de energia. Né? E o que a gente faz? A gente come tanta gordura que hoje, ao invés de a gente reservar a energia que a gente precisa, você reserva essa energia que a gente precisa e mais, muito mais. Olha, isso é reservado a energia. Eu tinha essa curiosidade de saber se a gordura, ela vicia. Vicia. Nós temos aqui receptores aqui na cabeça que vão falar o seguinte, olha aqui, você está precisando de gordura, olha aqui, você está precisando de gordura. Esses receptores são normais. Veja, vou contar uma história para você. Quando nós vivíamos nas cavernas, como a gente comia? A gente comia as raízes que a gente pegava, as frutas que a gente pegava e a proteína a gente ia atrás da caça. Não é isso? A gente ia caçar. Gente, não é fácil caçar, todo mundo sabe disso. Não é? Caçar de cada tantas intentadas que a gente faz, de caça um, né? Só para você saber, por exemplo, o leão, a leoa, né, que caça, ela tem que tentar 10 vezes para caçar um animal. Então veja que não é fácil. Os homens também eram assim, não é? Caçavam um animal, o que acontecia? Eles comiam tudo e depois, sabe quando vai ser a próxima vez que vai caçar, gente? Vai comer de novo? 7, 10, 15 dias. A gente vê, né, principalmente na televisão, em TV a cabo, que tem programas específicos voltados para o mundo animal, que o animal sai para caçar e ele demora e frequentemente horas, ou dias, né? Dias, então. O homem é a mesma coisa, né? Então, agora, você come hoje um animal com muita gordura
E aí, o que você faz? Você come aquela gordura porque você não sabe quando você vai comer de novo gordura, não é? Então, com isso, a gente desenvolveu no nosso cérebro receptores que digam, ó, você está precisando de gordura, vamos caçar, entendeu? Agora, nós aqui estamos hoje com gordura à vontade, a larga mano. Onde a gente entra, a gente tem gordura. Que maravilha, tem doce, que maravilha. Eu vou lá comer um pouquinho de doce hoje. Ai, que delícia esse doce. Ah, eu vou comer também essa gordura. Ai, que delícia a gordura. Só que eu não vou comer depois de 7 dias de novo aquela gordura. O que eu vou fazer? Eu vou comer daqui a 6 horas de novo gordura. Daqui a 2 dias de novo gordura. Então, isso nos satisfaz. Não é? Você sabe que o senhor está falando uma coisa muito interessante que a doutora Gabriela Filgueiras, aqui do Instituto de Oncologia, colocou outro dia no programa Painel Saúde, que ela falava, quando a pessoa está ansiosa, ela está estressada, ela não quer uma maçã, ela vai na gordura. Claro, a gordura é um grande negócio, porque a gordura satisfaz, né? Prazerosa, né? É prazerosa, você vai falar, ai que delícia, agora eu não preciso comer. Agora o que acontece? Gordura, não tem questão, nem que você faça exercício o dia inteiro, você vai conseguir gastar essa energia. O senhor colocou que o cérebro, ele acostuma e vicia com a gordura. Ela tem uma vontade de comer gordura. Exatamente. Como que o ser humano, como que nós conseguimos, né, tirar esse vício e embutir ali no nosso dia a dia hábitos mais saudáveis, então, trocar a gordura pela fruta, pelo legumes, pela verdura? Você não precisa trocar a gordura pela fruta, pelo legume, porque senão também a vida fica um pouco chata, né? Afinal de contas, gordura é gostoso, né? E vicia, né, doutor? Esse que é o problema. O senhor está falando de gordura? Na minha mente aqui já passou muita coisa gordurosa gostosa. Gostosa, é claro. Então, veja bem, vamos fazer uma vida que seja inteligente. Agora, veja bem, você pode substituir as gorduras. É isso sim. Quais são as gorduras mais problemáticas? São aquelas que são sólidas na temperatura ambiente. Onde elas estão, doutor? Então, pensa um pouco. O que é sólido nessa temperatura aqui? Manteiga, é? Manteiga, sim. É. O que mais? Aquela gordura do porco, é? Sim. Sim. Aquela gordura que está no embutido, é? Com certeza. Né? Está lá no salame, né? Aquela gordura que está em cima da carne de porco, aquela gordura que está em cima daquela picanha. Aquele torresmo pururuca, doutor? Aquele torresmo. Você percebe? São gorduras que são sólidas na temperatura ambiente. Me dá um exemplo de gordura líquida ou pastosa na temperatura ambiente. Margarina, azeite, óleo. Percebeu? E acho que isso que é uma coisa importante. Então, veja bem, você pode substituir. Não estou falando que você não deva comer o seu churrasquinho. Pode comer o seu churrasquinho, mas, por favor, não todo dia, né? Agora, o azeite lembra da carne vermelha? É uma boa gordura. Então, vamos substituir as gorduras. Você vai comer uma salada sem azeite é dura, né? Aí você põe azeite, mas não põe isso de azeite, né? Você põe 2 colheres de sopa, 1 colher de sopa de azeite. O azeite em excesso também, ele torna-se prejudicial? Ele não é prejudicial, mas ele é calórico, né? E aí, não adianta substituir 6 por meia dúzia, né? Agora, a gordura líquida é bem melhor do que a gordura sólida. Tem uma gordura só que não é líquida e que é muito interessante, a gordura dos peixes marinhos. Não dos peixes da água doce. Aquele peixe, como que é o nome? Que é o pintado, né? Que é gordo, né? O pintado é muito gordo, né? Sim. Essa gordura desse peixe não é legal. Agora, a gordura, por exemplo, do bacalhau, que não é muito grande, a gordura de todos os peixes marícolas do cação são gorduras boas. Entendeu? Interessante, quando a gente fala em peixes, em azeite, a gente sempre associa como vamos exagerar e comer muito, porque a gente sempre ouviu falar que faz muito bem, que é boa, né? É uma boa gordura. Você pode substituir um pelo outro. Exatamente. Mas também não adianta comer em excesso, né? Tudo que é excesso faz mal, né? Certo? Inclusive gordura. Agora, deixar de comer gordura não dá, viu? Entendeu? Você pode até deixar de comer gordura por uma dieta para reduzir a quantidade calórica, etc. Mas deixar de comer gordura não dá. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós somos oncologistas e como oncologistas nós trabalhamos com pessoas que têm muitos tipos de cânceres, muitos tipos de tumores malignos associados à obesidade. Ao nosso tema. E mais um problema muito sério hoje. Veja bem, uma pessoa ganhou um tumor que não é relacionado à obesidade, mas ele
tem vários problemas relacionados à obesidade. Por exemplo, além de ser gordinho, ele tem um problema cardíaco que precisa ser operado. Olha a complicação. A grande maioria dos tumores, Dr. Gilson, hoje são associados à obesidade? Não, a grande maioria dos tumores mais frequentes. Os mais frequentes. Os mais frequentes são mama? Mama, próstata, endométricas, o corpo do útero. Pele não entra porque pele é o primeiro? Pele é sol é o primeiro, é. Pele é sol é o primeiro, né? Agora, você veja que problema, eu pego uma pessoa gordinha, tenho que operar uma próstata, como você consegue entrar lá dentro? Um cirurgião não consegue entrar lá dentro, fica aquele monte de gordura. Ele tem um problema cardíaco, como ele consegue ser operado? A anestesia é grave, o risco é... Entenderam? Então, veja bem, a obesidade, ele é um fator de comprometimento da saúde geral do indivíduo. Não é só um comprometimento pontual. Dr. Gilson, programa terminando, o recado final desse tema obesidade, o que é bom a gente ter sempre em mente, não esquecer. Tente não ficar gordo, se você começar a ganhar peso, tente emagrecer. Ponto. Agora, veja bem, eu vou deixar mais um recado final. Nos assista dentro do próximo ou no outro programa. Nos próximos nós vamos aí. falar nos próximos programas, nós vamos comentar só sobre obesidade e câncer. Vocês vão ver como vai ser muito importante para a nossa vida privada, para a nossa vida social e assim por diante. Obrigado. Que bom. E se você ficou com alguma dúvida, quer participar do programa, nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. O Painel Saúde agora diariamente ao meio-dia aqui na Local TV. Você pode ver também nossos programas nas redes sociais, no Facebook Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, ou também no YouTube como Painel Saúde. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais um Painel Saúde, lembrando que o apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, referência na cidade de Sorocaba e toda a região. Dr. Gilson, obrigado pela presença. Obrigado. Valeu. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.